Olá a todos, professor Luiz Cláudio aqui com vocês, do canal novamente. Estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder falar um pouco sobre os tipos, sistemas agrícolas que existem aqui no Brasil, tá? E até no mundo. Eu vou tentar diferenciar cada sistema aqui para que a gente possa entender esse processo. Lembrando sempre que eu faço explicações mais curtas para que a gente possa mais relembrar do que ficar tentando decorar algum conceito, tá bom? Primeiro tipo de agricultura que eu gostaria de falar é a agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência está relacionada à produção geralmente familiar, que é para o próprio consumo, tá bom? Essa agricultura geralmente ela é feita em pequenas propriedades, utilizando muito pouco recurso, e a mão de obra geralmente é uma mão de obra familiar. Essa agricultura de subsistência é para o próprio consumo, mas pode sobrar alguns itens. E esses itens costumam ser negociados nas feiras livres, que a gente costuma ter em alguns bairros, Aqui em São Gonçalo a gente costuma ter feira livre dia de sexta-feira, dia de sábado, em alguns locais é dia de domingo, tá? E essas feiras livres advêm geralmente dessa produção familiar, que pode ser uma agricultura de subsistência, tá bom? Agricultura de subsistência é para próprio consumo. A gente pode vender os excedentes também, tá? Nós temos um outro tipo de agricultura, que é um tipo de agricultura bem nocivo para o meio ambiente, que é chamada agricultura itinerante. A agricultura itinerante ela tem muita proximidade com o que a gente poderia chamar de agricultura nômade, que era feito antigamente lá os homens das cavernas, que a gente pode falar. O que é agricultura itinerante? Eu chego num local, coloco fogo numa floresta, faço o meu primeiro cultivo ali. Geralmente, como eu queimei a floresta, eu tenho muita matéria orgânica ali em cima daquele primeiro solo. Só que como eu pratico a queimada regularmente, é uma prática bem tradicional, uma prática bem arcaica que a gente chama, aquele solo ali vai perdendo os seus nutrientes. Então o que acaba ocorrendo? Quando aquele solo está desgastado, eu não vou tentar adubar aquele solo, fertilizar aquele solo novamente. Eu vou procurar uma nova área. Então a agricultura itinerante pode ser chamada de agricultura nômade. Tá? É uma agricultura de movimento. Você sempre está se expandindo para uma nova área, para você ocupar aquela área. Então ela acaba sendo muito nociva para o meio ambiente. Nós podemos falar também da chamada agricultura que a gente chama de plantation. Tá? O sistema de plantation ele foi estabelecido aqui no Brasil lá no período de colonização. Eram o quê? Os grandes latifúndios com produção escravista, ou seja, os escravos que eram a mão de obra daquela produção, monocultura, Nós tivemos as plantations da cana-de-açúcar, depois nós tivemos as plantations do café, sendo que nas plantations do café a gente teve a substituição da mão de obra escrava, advinda principalmente da África, pela mão de obra imigrante, vinda da Europa. Não que os africanos não fossem imigrantes, mas esses imigrantes que vieram da Europa, eles vieram com promessas de trabalho, e na verdade eles não tinham um trabalho assalariado como era vendido a ideia para eles. Eles na verdade tinham um trabalho semi-escravo, porque eles ficavam presos nas mãos dos barões de café que eram donos ali daquele território. A plantation, teoricamente ela não existe hoje em dia em relação a essa questão do trabalho escravo, em relação à produção com os imigrantes, mas ela existe hoje em dia em relação ao agronegócio. Porque o que o agronegócio faz? Ele produz em uma grande fazenda, chamados latifúndios, latifúndio produtivo, utilizando grande mecanização voltada para o mercado externo. A mesma ideia da plantation, só que a mão de obra é diferente. A mão de obra é mecanizada, tá? Então o agronegócio que a gente chama, o agrobusiness, tá? Que utiliza grande mecanização, grandes tecnologias, está muito relacionado com essa questão da plantation. Tá? Então a gente pode aproximar-nos. Nós temos a chamada agricultura de jardinagem, que ela é praticada principalmente lá na Ásia, que é uma agricultura teoricamente muito intensiva, porque ela utiliza um espaço não tão grande e ela utiliza muita mão de obra, ela não é mecanizada, ela utiliza muita mão de obra para a produtividade aumentar. Tá? O grande destaque são a produção de arroz, naquelas áreas alagadas lá pelo clima de monções. O Japão também tem um destaque em relação a isso, mas os países do Sudeste Asiático também acabam praticando essa agricultura de jardinagem com muita força. Então essa agricultura é uma agricultura que a gente pode até chamar de intensiva, por causa da produtividade em um espaço reduzido. Tá? A gente tem um sistema que eu gostaria de destacar, que são os chamados cinturões agrícolas, ou os belts, que são a produção americana, dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos eles têm os chamados cinturões agrícolas. Esses cinturões são altamente produtivos, tá? Essa produtividade é muito alta, principalmente por causa da mecanização. A mecanização americana, agrícola, a revolução verde dele foi muito antes da nossa. Então eles têm um processo de mecanização da produtividade deles
muito intensa. Então tem vários cinturões, né? Tem o Cotton Belt, que é o cinturão do algodão, tem o Corn Belt, que é o cinturão do milho, eles têm o Wheat Belt, que é o cinturão do trigo, eles têm o Fruit Belt, que é o cinturão das frutas, né? Ou o Green Belt, que é o cinturão verde, que eles chamam, né? Que é a produção de hortaliça, de fruta. Eles têm o Ranching Belt, que é a questão da pecuária. Então, nos Estados Unidos, eles costumam chamar de cinturões, tá? É uma produção altamente elevada por causa da mecanização intensa daqueles processos. Nós temos, atualmente, um grande destaque para a chamada produção orgânica, né? Que é a produção livre de uso de agrotóxicos. Ela é muito importante. A agroecologia se baseia bastante nesse processo da produção orgânica. Os produtos orgânicos, eles acabam sendo mais caros porque eles têm um selo de qualidade, né? Eles não utilizam agrotóxicos, eles utilizam os processos naturais. E a qualidade, né, do produto está muito mais relacionada do que a quantidade, tá bom? Então esses são os principais sistemas agrícolas que a gente tem em uso aí no Brasil e até no mundo, tá bom? Na Europa eles têm uma questão da produção deles, está muito relacionado com os incentivos que eles recebem do governo, tá? O programa de o PAC deles lá, que é o Programa Agrícola Comum, são incentivos fiscais que eles oferecem para os produtores, para o preço deles poder equiparar e ficar competitivo no mercado, tá bom? Espero que vocês tenham gravado aí ou relembrado esses conceitos aí em relação à agricultura e produção agropecuária aqui no Brasil, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos.